E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar nossa série que a gente começou semana passada? Então, hoje a gente vai falar do Solid, tá? Que é o princípio do aberto-fechado. E a gente vai entender como que ele funciona e para que ele serve, ok? Se você não viu o primeiro vídeo ainda, volta no vídeo da semana passada. A gente começou com o princípio da responsabilidade única, tá tudo explicadinho e a gente vai fazer uma série completinha disso. Então, o que que é o O? Ele é o princípio do aberto-fechado. O que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que uma classe está aberta para extensão, mas fechada para modificação. Vamos tentar entender o que que é isso. Quando eu falo que uma classe está aberta para extensão, quer dizer que eu posso expandir ela, eu posso melhorar ela. E quando ela está fechada, quer dizer que eu não posso ficar simplesmente criando mais regras dentro dela. Eu tenho que tentar toda vez expandir a classe, deixando a regra de negócio mais específico possível e menos agrupada, tá? Que é basicamente o que a gente falou no princípio anterior de responsabilidade única. Eu posso ter uma classe com uma responsabilidade única, mas ir abrindo e derivando ela em vários métodos para que eu não tenha um método gigante com várias regras que uma vez que eu mexi dentro dele eu posso ter um problema. Então ele está aberto para expansão, eu posso adicionar funcionalidades e ele está fechado para modificação. Eu não vou modificar o código, não quer dizer que eu não vou alterar ele nunca, não, não é isso. Eu não vou mexer em colocar mais um if, colocar um case, eu vou sempre ampliar ele, eu vou estender ele. Isso vai me ajudar muito para que eu não tenha problema de quebrar funcionalidades, gerar um bug ou alguma coisa, porque eu estou dando manutenção em uma regra. E qual que é o problema de eu ignorar isso? Eu vou ter que ficar fazendo modificações frequentes no mesmo código, então vai ser aquele código que toda hora eu estou mexendo nele, porque ele tem um if muito grande, um case, uma regra de negócio que está sempre ali fechado, eu toda hora estou mexendo nele, tá? Eu vou aumentar o risco de bugs dentro do sistema, porque se é um processo complexo, eu vou correr o risco de um bug cada vez que eu mexo nessa regra de negócio, e eu vou ter dificuldade de manter o código ao longo do tempo, porque cada vez mais ele vai aumentar. Então vai ficar um código meio ruim da manutenção futura. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo que eu tenho aqui, tá? Do lado esquerdo nosso, a gente tem uma classe que chama calculadora desconto. E repara que dentro dela eu tenho vários ifs ali dentro. Então, se o tipo cliente comum, eu dou um descontinho ali. Se ele for VIP, eu dou um desconto maior. E isso é comum a gente tem isso no dia a dia. Só que aí eu tenho o cliente VIP 2, que eu vou dar 85%. E assim vai crescendo. Eu vou tendo cada vez ifs mais complexos, mas não, peraí, esse cliente é VIP, só que esse é o mês de aniversário dele, então bota mais um if. E você vai crescendo isso. E isso vai gerando problema ao longo do tempo. Para evitar isso, o que que a gente faz? A gente usa o exemplo da direita, tá? No da direita, repara que eu tenho o uso de uma interface. Essa interface me determina um método desconto, e aí eu faço a criação de cada método usando a interface como base para eu ter diferenciação. Então eu crio a desconto comum, a desconto VIP no mês do aniversário e vou assim por diante. O OCP está diretamente relacionado com o uso de interfaces, porque a interface ela é uma possibilidade de criar métodos padrões que devem ser estabelecidos, então, um contrato estabelecido entre a interface e a classe que está utilizando ela. E isso me permite também utilizar várias interfaces em uma classe. E não, por exemplo, uma classe abstrata que eu vou herdar ela, que aí eu tenho que implementar todo e qualquer método que está lá dentro. Então, a interface vai ser muito nossa amiga nesse momento. E aí, só relembrando um pouquinho de orientação a objeto, não é o foco aqui, mas como a gente tocou nisso, é só para relembrar, tá? As principais diferenças entre interface e classe abstrata, que é o que a gente usaria no lugar dela, tá? Então, por exemplo, na interface eu posso ter uma herança múltipla, posso usar várias interfaces em uma classe. Já a classe abstrata, quando eu herdo ela, eu herdo apenas uma. Os métodos da interface são apenas abstratos, eu defino o que ele tem que fazer com a entrada e a saída, mas não a regra dentro dele. Já dentro da classe abstrata, eu posso ter um método concreto que me determina uma regra já lá dentro, que eu posso expandir ela, mas aquela regra eu tenho que utilizar. Na interface eu não tenho necessariamente todos os atributos, já na classe abstrata eu tenho.
Eu uso mais a interface para fazer um processo de contrato, eu estabeleço um contrato do que tem que ser feito por aquele método quando eu herdo a interface. Já, por exemplo, a classe abstrata, eu defino como deve ser feito, porque eu vou herdar todos os métodos, relacionamento e como eles vão trabalhar. Então, a interface vai nos ajudar bastante nesse processo, por quê? Eu tenho regras, às vezes, muito grandes que eu começo a separar elas e eu posso quebrar elas com a ajuda de várias interfaces, determinando o que cada método vai fazer. E isso me ajuda bastante. E é isso que o OCP vem trazer. Em vez de eu continuar aumentando essa minha classe, esse meu método que eu tenho, cheio de if, cheio de case, com for, com regra, não, eu vou separar em outros vários métodos e para cada situação um método é chamado. Para isso eu tenho a regra de negócio lá dentro, fechada, que eu posso mexer nela sem impacto nos outros. É esse o nosso objetivo. Tá? Mas aí você pode pensar, pô, mas eu vou estar duplicando o código. Você vai estar duplicando, na verdade, regra de negócio, mas cada uma com uma especificidade particular. E os benefícios vai me ajudar muito para adicionar novas funcionalidades, para fazer derivações de métodos que já existem. Eu vou ter um risco menor de bug, porque a regra vai ser menor e centralizada no método, e eu vou ter um código mais modular. Ele vai ficar muito mais fácil para eu utilizar ele ao longo do tempo. E aqui é um resuminho do que a gente falou, né? O OCP, ele determina que a classe sempre deve estar aberta para expansão. Então, eu vou pegar aquele meu método, eu vou expandir ele, eu vou derivar ele em outros métodos. E isso com a ajuda da nossa interface. E ela está sempre fechada para modificação, por quê? O fechado para modificação quer dizer que eu não vou ficar mantendo aquele código gigante com vários ifs. E isso vai me dar uma facilidade de expansão e manutenção do código muito grande ao longo do tempo. Certo, pessoal? Então era isso. É só para continuar a nossa sequência do Solid. Tá? Nós já vimos o S. Quem perdeu, assiste lá o primeiro vídeo. Esse aqui é o segundo. Semana que vem tem um terceiro e a gente vai continuando. Valeu e obrigado.